Sejam bem-vindos, minhas máquinas, a mais um podcast Vendo Logo Existo. E hoje tem um convidado aqui bastante especial, porque o cara é uma máquina de vendas. O cara é um trator de vendas, o cara atropela. E isso é o que eu preparei aqui diferente hoje. Hoje eu não falei o que eu iria perguntar para ele. Eu quero mostrar para vocês como é que um cara que entende de vendas, como é que ele mata no peito e faz a jogada para poder marcar o gol. Então aqui, as maiores perguntas vão ser surpresa para o nosso convidado aqui hoje. E eu estou aqui com Edmar, da EDO Energia Solar. Edmar, para quem não te conhece, você pode assim, falar um pouquinho de você, um pouquinho do seu negócio? Claro. Gente, é uma satisfação muito grande estar aqui. Vendo, logo existo, né? Então, assim, eu sou vendedor. Se eu falar assim, Edmar, você é dono da EDO? Não, eu sou vendedor. Eu sou vendedor de energia solar. Eu vendo soluções de energia para os nossos clientes, né? Então, eu sou Edmar Oliveira, eu sou natural de Serrinha, Bahia. Vim parar em Conquista há alguns anos, né? Eu tenho hoje 14 anos que moro em Vitória da Conquista. Então, me firmei aqui, abri empresa, formei aqui, a minha segunda graduação aqui. E, com felicidade, abri o meu primeiro negócio aqui. E hoje a gente tem um grupo, né? Que é o Grupo EDO. Então, hoje a gente está com algumas empresas de Bahia. A gente tem Vitória da Conquista, Itabuna, Salvador. Aqui nós temos 2 unidades, Vitória da Conquista, temos Itabuna. Em breve estaremos abrindo Ilhéus também, dentro dos ramos. Então, assim, meu negócio é vender. Então, eu acho que eu estou no lugar certo, né? E com a pessoa certa que ajudou bastante a gente a melhorar nosso comercial. E é isso, para mim é uma honra estar aqui. Edmar, agora sim, quem ouve sua história, quem te vê hoje em dia, vê você à frente de um grupo, e não só de uma única empresa. Eu sei que você tem outros negócios. Você é formado na área de engenharia elétrica, correto? Isso Mesmo. Então você teve essa oportunidade, né, de alinhar o empreendedorismo com a sua área de formação. Mas para quem não conhece, mas eu conheço porque eu fiz o trabalho da EDO. Você, Edmar, começou num quarto em sua casa, não foi? Exatamente. É importante falar isso porque quando a gente vê os empresários, a gente já vê o empresário ele pronto, né? Ele já nos palcos, ele já realizando e tudo acontecendo, tudo lindo acontecendo. Ninguém conhece, poucos conhecem as estradas que a gente percorreu e o sapato que a gente calçou. Vamos falar um pouquinho de quando você começou lá atrás, como era a sua visão, o que você já vislumbrava, como é que era a sua garra, a sua energia, o que você já via? Me conta aí. Cara, assim, é engraçado porque eu já pensava nisso há muito tempo. Então, antes de ser empreendedor, eu era o intraempreendedor, né? Então, eu trabalhei muitos anos na Fiat, 10 anos na Fiat, e dentro dela eu acabei crescendo bastante lá dentro, né? Então, eu comecei como assistente de pós-venda, e aí essa experiência dentro da Fiat, de passar por vários setores, de passar por dentro de um processo que existe, na época era chamado de padrões de atendimento, onde você tinha todos os processos, isso há muitos anos atrás, você pensar disso aí há 10 anos atrás. Então, hoje a gente vê muito falando sobre processo, sobre isso, mas a Fiat já tinha isso. Então, eu trouxe essa bagagem e eu falei, cara, por que não eu atuar na minha área? Na época, Fabrício, é engraçado que muitos me chamaram de maluco. Falaram, como é que você vai largar um emprego bom, você já tem sabe? E você vendia muito bem. Eu vendia muito bem, eu sempre fui vendedor. Então, assim, hoje... Engraçado que a minha rede de clientes começou com meus próprios clientes da época de Fiat, né? Então, quando eu comecei, engraçado que foi isso exatamente na sala de casa. Quando eu comecei, eu continuei trabalhando na Fiat, mesmo assim eu comecei a trabalhar com alguns projetos, algumas coisas. E aí foi quando um amigo meu falou assim, vem pro meu escritório, tem uma partezinha lá que dá para você colocar uma mesa. E eu comprei uma mesinha, coloquei lá no escritório dele e a gente começou a EDO Engenharia, né? E antes a gente nem pensava em trabalhar tanto com solar. Eu prestava mais parte de projetos, consultorias. Só que o mercado na época foi aquela crescente. Eu vi uma oportunidade. Eu falei, opa, vou abraçar essa oportunidade. E a diferença... Então, quando você começou, você começou mais voltado a projetos para a parte elétrica. Exato. E aí você percebeu a oportunidade, foi quando o mercado de solar estava crescendo no Brasil. Exatamente. Ele começou a crescer. E aí eu comecei a pesquisar sobre... E aí um amigo meu me colocou nesse ramo solar, e aí eu falei, abracei a oportunidade. E foi aqueles 3 primeiros meses de tentando, e eu falava assim, não vou desistir, porque eu tinha acabado de sair do emprego. Então eu tinha largado tudo, eu pedi as contas e falei, olha, vou começar o meu.
Então a gente fica muito assustado, né, de começar um novo e de falar assim, vou empreender. Mas naquele momento eu falei, não, é isso que eu quero para mim. E aí eu comecei. E aí tudo é começo, Mas né? chegou a passar. Oi? De verdade, chegou a passar na cabeça, assim, no pior momento do início ali, que todo mundo tem seu pior momento de falar assim, será que eu tomei a decisão certa? Será que realmente eu continuo? Com certeza. Foi exatamente nesse momento que eu falei, cara, eu não posso desistir. Agora eu não posso voltar para trás. Na vida do empreendedor, às vezes a gente tem que dar um passo para trás. Mas voltar, não. Você dá aquele passo para trás para você ajustar, né? Mas eu só pensava lá na frente. E eu sempre, meu planejamento era sempre 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, eu comecei a planejar isso e eu falei, não, eu quero isso para mim. E aí foi quando eu comecei. Foram 3 meses para eu fazer minha primeira venda. 3 meses? 3 meses. Então, imagine o desespero. Eu recebendo de seguro-desemprego, porque eu tinha acabado de sair, e eu 3 meses para fazer minha primeira venda. Todo mundo acha que seguro é ia isso. acabar. O seguro que O seguro ia acabar. 6 meses, né? 4 meses. 4 meses? 4 meses de seguro. E eu falei assim, e agora? Eu vou fazer o quê? Então, foram 3 meses para fazer minha primeira venda. Aí, quando eu fiz minha primeira venda, eu falei, caramba, esse é o negócio. Aí eu comecei a estudar mais. E é engraçado porque a maioria das pessoas, quando vai empreender, ele esquece que ele precisa estudar. Ele precisa sempre estar se antenando. Ele precisa estar o tempo todo conhecendo as novidades, entendeu? Conhecendo de processos, conhecendo de vendas, se cercar de pessoas boas também. Isso é importante, porque dentro da empresa, eu sempre falo que eu tinha um colaborador que eu falava, você é o cara mais inteligente da empresa. E tem Elon Musk que fala sobre isso. Eu não sou o cara mais inteligente da minha empresa, mas eu sou cercado de pessoas muito boas. Com os mais inteligentes. Exatamente. Eu acho que o da NVIDIA também. Essa fala é fundamental. A gente não precisa ser o mais inteligente, mas a gente precisa se cercar dos mais inteligentes. Dos mais inteligentes. Mas a gente precisa ter uma coisa que é coragem. Entendeu? É coragem para arriscar. Eu acho que o empreendedor... Lázaro do Carmo, ele sempre fala isso. Que ele não conhece um empreendedor que cresceu na vida sem que não arriscasse. Então, ele tem que arriscar. O Lázaro do Carmo, para mim, eu falo que é o cara que me tirou um pouco do eixo em termos de empreender, porque às vezes a gente tem a mania de ser muito coração com as coisas, tá? Mas o emocional, ele às vezes ele pode pregar peças. E aconteceu comigo também. E aí, a partir do momento que eu conheci o Lázaro do Carmo, eu entendi que a gente tem que ser razão para determinados momentos e não perder a sua essência, o seu coração. O principal trabalho que o Lázaro do Carmo desenvolve, que é o turnaround, que é trazer a empresa de baixo para poder a empresa voltar, realmente você precisa de um nível de agressividade muito grande. Tem um pensamento bem interessante nessa área, que inclusive serve para a área de vendas, que é o seguinte, quando você entra numa empresa, quando você entra num negócio, principalmente uma assessoria, e você chega lá, vamos supor, a empresa já está um ano que ela não deslancha, um ano que ela não alavanca. E você olha os vendedores que você tem. O primeiro questionamento é, mas por que então estar com esses vendedores? Se eu tenho um ano que eu não alavanco, muitas vezes no negativo, mas principalmente mais do que os vendedores, que é o que eu penso, é a liderança, que para mim a responsabilidade está na liderança. Em última instância, a responsabilidade chega no próprio dono, né, no próprio CEO. Mas como é que a gerência permite que aqueles vendedores permaneçam? O que a gerência não fez? O primeiro, realmente, quando você assume, por exemplo, uma empresa como essa, é você fazer uma revisão sobre a competência da gerência, para depois você ir para os vendedores. Só que a tendência é atacar os vendedores, como se a responsabilidade fosse do vendedor. Exato. E quando te transfere, quando te ataca literalmente o vendedor, eu estou tirando a responsabilidade de mim. Porque se você faz o questionamento, por que os meus vendedores não vendem? Por que eu não tenho conversão de leads? O que está faltando? Essas perguntas, no mínimo, trazem reflexão para você. Ou seja, o que é que eu preciso fazer? Porque é muito fácil, Edmar, do meu ponto de vista, a gente dizer o que o vendedor tem que fazer constantemente. Só que eu não tomo a atitude de treinar, de capacitar. E um grande problema também é que muitas vezes a gente joga literalmente o vendedor direto no tanque do jacaré. Exato. Foi até você estava lá na palestra, não foi? Exato. Do lago para o jacaré, na verdade. Hoje em dia as pessoas pegam os vendedores, jogam dentro do lago e deixa lá, para se virar com o jacaré tentando pegar. Exato. E eu vejo muito isso porque eu já passei por isso. Você mesmo sabe, quando a gente fez a consultoria lá na nossa empresa, eu tinha um sério problema em lidar com a centralização. Eu era muito centralizador, onde eu queria resolver tudo. E aí, no momento que uma primeira conversa que a gente teve, eu lembro exatamente uma frase que você falou. Você chegou para mim, Edmar,
você tem uma potência tão grande aqui dentro da tua empresa que você tá pegando ouro em pó e tá ficando só aquele montinho aqui. Aquilo ali parece que foi um tapa na cara no bom sentido, que eu falei, caramba, e o que eu preciso fazer para mudar isso? Então, assim, às vezes a gente tem que ter a humildade também de reconhecer, poxa, eu tava errando naquela hora. Tipo, eu tinha uma empresa que estava em crescente e eu queria gerenciar tudo sozinho. E aí foi aonde eu tive a sacada, juntamente com sua ajuda, de a gente ter um gestor por área. E automaticamente eu parei de culpar a equipe, né, de não estar entregando os resultados. Por quê? Porque eu não tinha como acompanhá-los, eu não tinha como ter indicadores, eu não tinha como saber dos processos. Eu tinha um processo desenhado na minha cabeça, mas o meu time não sabia sobre isso. Então, no momento que a gente coloca esse processo num papel e eu passo essa responsabilidade para o gestor, para que o gestor faça esse acompanhamento dos indicadores, cara, foi a minha virada de chave. Perfeito, porque não pode, inclusive a gente conversa muito sobre isso, nós conversamos muito. A máquina estratégica, ela fez assessoria para a EDO, foi no momento que a EDO estava realmente na bifurcação de crescimento, e hoje fico muito feliz assim, de ouvir você contando, né, tudo, inclusive a EDO mudou de sede, sabe lá, Edmar, então estava lá na sala de casa, depois dividindo um escritório ali, na empresa de um amigo, e hoje tem uma sede, depois teve sua sede própria, mas hoje foi para uma sede enorme, uma sede assim, quando você chega lá, a gente tem orgulho de ver uma empresa consistente crescendo da maneira que você está crescendo. Eu tenho orgulho de ter feito parte ali daquele momento, da sua jornada, na construção desse grande negócio. Eu vou aproveitar e falar aqui, porque você está citando vários pontos aí de pessoas que são relevantes no cenário nacional, na parte de empreendedorismo. Eu lembro até hoje, eu contei para você, vou reforçar aqui para as nossas máquinas, quando eu comecei o processo de assessoria, porque a assessoria envolve coragem, você falou de coragem, empreendedorismo envolve coragem. Eu deixei o emprego que eu estava, eu percebi também que eu tinha algo na mão muito relevante para ser entregue, muito relevante, e eu também larguei. E vou dizer para você, a gente pode falar de risco calculado, mas na verdade chega a ser quase um risco total. Assim que eu fechei a primeira assessoria, ainda dentro da empresa, eu fui construindo a base, mas quando eu fechei a segunda assessoria, que eu vi que com 2 assessorias já era muito melhor do que eu estava, eu fiz a transicionei e fui para a assessoria. Claro, aí teve a minha história de vida, minha bagagem, o próprio aprendizado, as metodologias que foram desenvolvidas que permitiram isso. Mas Edmar foi a primeira pessoa que eu procurei. Quando eu fui, eu já tinha fechado as 2 primeiras que eu transicionei, mas quando eu fui para a carreira solo para valer, você foi a primeira pessoa, porque eu sempre admirei muito a sua visão de gestão. Edmar, a gente senta na mesa assim, Edmar é aquele cara que vai falar do G4, por exemplo, falar dos grandes nomes do Brasil, as grandes empresas, você está sempre antenado e atualizado, e aí linka com o ponto que você falou, que é o estudo. E eu vejo isso muito na assessoria, inclusive eu trago isso na assessoria para as empresas, e essa visão que o crescimento de uma empresa está limitado ao potencial de conhecimento que ela tem. Não há como a empresa crescer além do potencial de conhecimento. Então, nessas horas, ou o gestor se capacita, ou o gestor traz gerentes muito capacitados, ou o gestor traz assessoria, mas algo tem que ser feito para ampliar o nível de conhecimento da empresa. E foi importante porque você citou isso, né? Você está o tempo todo estudando, e eu sei disso. Eu sei que você, Edmar, podia ser sócio de empresa de turismo, de viagem, na verdade, porque ele está sempre viajando, congresso na Europa. Vamos até aproveitar, vamos fazer aqui fazer um parênteses aqui para essa viagem que você fez lá na Europa. Assim, aí você saiu lá do quarta sala, né? E de repente você se vê na Europa, num congresso lá de uma feira de energia solar, inclusive com investidores. Em algum momento você parou assim para olhar ali no espelho, ou quando você estava olhando alguma cena, algum cenário, e você falou assim, realmente valeu a pena, eu venci. Como é que foi? A sensação que eu tive foi quando eu cheguei em Paris. Antes que eu fui pro evento, mas antes eu fui passear. Falei, poxa, eu tô na Europa, eu vou conhecer a Europa. E eu tive essa sensação quando eu cheguei no Museu do Louvre. Que aí quando eu cheguei no Museu do Louvre, era algo que, para minha raiz, que minha raiz é da roça, entendeu? Minha família é toda de serrinha, do interiorzão mesmo, assim, da roça. E eu falar assim, caramba, eu consegui. Olha onde eu estou. E aí você vê aquela cena onde você só vê em filme aquelas coisas, e você vê que isso é fruto do seu trabalho. E você está, além de estar na maior feira da Europa de energia solar, que fica na Alemanha, em Munique, e você encontrar com os maiores empresários, sabe? O pessoal da Fotos, que é um dos parceiros nossos, Forte Leve, então o pessoal que estava todo mundo lá.
e aí e eles olharem para você, cara, que bom que você está aqui. Aí você fala assim, opa, venci. Entendeu? Então, aí, a partir daí, foi um momento que eu falei assim, agora eu não posso mais voltar atrás. Agora a crescente vai ser exponencial, sabe? Então, assim, foi onde eu falo que é o seguinte, existem 2 momentos na minha vida, vão ter mais momentos, claro, mas o primeiro momento foi a entrada da assessoria, porque a gente conseguiu quase que mais que dobrar o faturamento da empresa, né? Só por causa de ajustes que nós fizemos. E também a ida para a Europa, para a maior feira da Europa, né, de energia solar. Então foram esses 2 momentos que eu falo que foram as 2 viradas de chave, e a partir desse momento eu falei, cara, eu preciso investir mais. Mas investir mais como? Investir mais em capacitação do meu time, investir mais em mim como um empresário para poder estar mais ciente das coisas, aprendendo mais sobre gestão, sobre gerir negócio, sabe? Então, me ver ali na Alemanha, em Munique, com a turma que eu admiro e eu estar sentado na mesa com eles e a gente batendo papo, para mim ali foi onde eu falei assim, consegui, sabe? Então assim, eu sempre trago isso para mim como uma forma de aprendizado, tudo meu eu levo como aprendizado, até os momentos ruins a gente tem que levar como aprendizado, né? Ou a gente aprende, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Inclusive eu acho que são os maiores aprendizados quando a gente realmente bate no muro. Nossa, e aí, Edmar, você sempre foi assim, sempre deu tudo certo? Não, nós já passamos por momentos muito difíceis na nossa empresa, mas é aquela questão, eu sou o tipo que desde a época de faculdade, eu tinha um professor que ele chegou para mim e falou assim, olha, você só vai conseguir se manter no mercado quando você aprender uma coisa, você vai ter que ser o resolvedor de problema, não o causador de problema e não inchar mais o problema, mais, né? Então, nesse momento eu falei, caramba, eu acertei. Por quê? Porque eu parei de pensar no problema e eu comecei a pensar nas soluções que aquilo ali poderia trazer para mim. Muita gente ia pensar assim, puxa, investimento alto de você ficar 20 dias na Europa e tal, não sei o quê, mas aquilo ali me trouxe uma bagagem. E o melhor de tudo, Fabrício, que eu aprendi coisas não só na feira, mas tipo, eu passei pela Espanha. A Espanha hoje tem uma malha de carregadores elétricos que assim me deixou abismado, porque a gente sempre fala que a Europa é a velha senhora, né? Ou seja, é um país, mas lá a modernidade já está muito à frente da gente. Então assim, você vê veículos elétricos parados na calçada carregando. Engraçado que eu estava filmando, chegou um cara com a BMW, parou, eu ainda entrevistei, falei com ele o que é que ele achava, como é que ele fazia. Ele, não, é porque eu tenho uma reunião agora, enquanto eu estou na reunião, 1 horinha é o tempo que o carro faz a recarga. O carregador elétrico público, mas é público que é pago. É pago, mas isso, ele fica ali para... Isso, é do grupo Iberdrola, né, que é um grupo espanhol, o mesmo grupo da Neoenergia Coelba. Entendi. Tá? Tipo uma concessão. Aí tem a concessão, instalou os carregadores. Eles instalam os carregadores e utilizam dessa energia. Então, assim, você imagina que você passa pela França, pela Itália. A mobilidade elétrica tá em crescente, entendeu? Mas a Espanha me surpreendeu, a França também, todos os veículos, os ônibus, sabe, elétricos. Então, eu trouxe essa mentalidade de eletricidade que eu não tinha. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando que nada, carro elétrico não vai ser futuro. Gente... Tem que aproveitar para poder... Você citou um ponto aí que é a inovação. O carregador elétrico, ele vem do crescimento do mercado de carros elétricos. Isso é inovação. E aí as empresas de energia elétrica, elas capitaneiam, né, essa inovação em relação aos carregadores, certo? Sim, correto. E a inovação ela é fundamental, né? Primeiramente, se você inovar, alguém vai inovar por você. Pode ser inovação de produto, inovação de processo, tem vários níveis de inovação, mas se você não inova, alguém vai inovar e alguém vai engolir você. Exato. E inovação também está ligada à oportunidade. Você falou que lá atrás você teve um olhar, eu percebo assim, eu conheço a forma de você trabalhar, você é muito ligado à oportunidade, você tem uma visão assim, inclusive umas coisas que a gente conversou na assessoria, é porque você vê a quilômetros lá na frente, e como você é muito ágil, muito executor, seu perfil é muito executor, você parte na frente para resolver, só que muitas vezes a equipe ficava um pouco para trás. Vamos abordar daqui a pouco essa questão da gestão da equipe, quando a gente fala de vendas, mas vamos ligar aqui com o ponto de inovação. Porque o crescimento dos painéis na instalação das usinas, eles vão chegar no momento que tinha essa previsibilidade de possível, como a gente pode dizer, que é colapso ali na demanda. É como se tivesse estancar, né? Estancado. Só que aí quando vem os carregadores elétricos, nós estamos falando de uma base gigantesca, que duplicou, porque cada casa tem um carro. Exato. E a tendência do futuro realmente é todos os carros serem elétricos. Como é que vocês estão aproveitando essa inovação
Como é que esse produto está sendo trabalhado lá na EDO? Você pode falar um pouco para a gente? Claro, claro. Assim, a inovação tecnológica ela traz muitos desafios, porque o primeiro é demanda energética. Então, quando a gente está falando de inovação tecnológica e demanda energética, a gente vê um país que agora, nesse exato momento, a gente está em bandeira vermelha. Mesmo com todas essas usinas que estão produzindo energia, muitas usinas aí, você vê alguns estados onde está tendo problema com aprovação de projetos, a gente está com bandeira vermelha na conta de energia, entendeu? Pagando a cada 100 quilowatts uma taxa absurda por isso. Então, assim, você imagina que quando a gente chegar a ter uma frota de veículos elétricos no Brasil, a gente vai faltar energia. Porque você imagina, cada carregador elétrico, você tem uma potência ali como se fosse um chuveiro elétrico. Os menores, né, que é aqueles carregadores de carga lenta. Então, se a gente colocar hoje 10 veículos com 10 carregadores desse carregando ao mesmo tempo, 70 mil watts de potência sendo carregados 10 chuveiros, 10 chuveiros elétricos, watts, né? Entendeu? É mais ou menos isso. Sim. Então você imagina que a nossa demanda energética ela vai precisar de energia. Ela não vai suportar a quantidade de energia que vai ser demandada. É tanto que já existem alguns estudos. Ontem mesmo eu estava lendo uma nota do Conselho Regional de Engenharia de Sergipe, falando exatamente sobre isso, sobre os riscos que as pessoas estão tendo com o carregamento de veículos elétricos em locais onde não tem essa estrutura que consiga suportar a quantidade de energia. Então imagina você pega um condomínio, um prédio, que às vezes você tem 30 apartamentos, e aí tem as garagens ali que são cobertas. E aí um veículo elétrico desse, se uma bateria der um curto, alguma coisa, ela pode chegar a 1000 graus Celsius de temperatura. E imagine, olha, eu não sou engenheiro civil, mas eu sou curioso. Tá? Eu sou engenheiro eletricista. Mas o que acontece? Uma estrutura hoje, quando ele atinge 600 graus de temperatura, ele já danifica a estrutura, sendo passível até de uma questão de um desmoronamento. Tá? Então você imagina que a segurança hoje ela é muito questionada por causa disso, porque a venda está sendo muito grande, ou seja, o Brasil está numa demanda crescente, tanto que hoje, atualmente, a gente tem um déficit de 2.000 carregadores elétricos. Entendeu? Sim, mas assim, as construções novas, por exemplo, os condomínios, os prédios, você sabe me dizer se ele já vem no projeto a previsão de instalar carregador, já pensando nesse futuro aí? Os mais antigos não. Os novos sim. Né? Os novos sim. Então isso abre uma demanda, isso é uma oportunidade que abre uma demanda enorme para o setor. Exatamente, é uma demanda muito boa porque não é somente chegar lá e instalar um carregador elétrico. Para você ter noção, existem algumas pessoas que investem ali 290, 300 mil no veículo elétrico, mas às vezes não quer pagar uma demanda, não quer pagar um valor para poder você instalar um carregador elétrico conforme as normas, entendeu? Que vai trazer uma segurança. Porque você imagina, uma bateria de um carro não é somente uma bateria, ela é um banco de baterias. Então imagine que o banco de baterias mais ou menos do tamanho de uma mesa dessa, com várias baterias que fica ali no solo, debaixo do banco onde você está sentado, e aquilo ali pode gerar um problema. Edmar, mas o índice de acidentes é pouco. Mas aí gera a questão da demanda. Porque assim, eu preciso estudar mais sobre como eu vou colocar esses veículos na rede elétrica sem que cause um impacto de ter essa questão da demanda. Então hoje, nos próximos 10 anos, vai ser crescente, entendeu? Então assim, até a partir de 2027, pode ter certeza, a gente vai começar a ter uma quantidade menor de energia do que a gente precisa. Perfeito. Vamos lá, vamos agora então puxar aí para vendas, porque se nós estamos falando de crescimento, a gente tem que falar de vendas. Principalmente porque quem está nos assistindo, eu também acredito que o que você mais quer saber é como vender melhor, como gerar valor, percepção de valor, vendas de alto valor, vendas de alto padrão, metodologia de vendas, técnicas de vendas. Quando a gente fala de vendas, nós temos que entender qual é o diferencial que eu tenho para gerar valor para aquele mercado. É um dos pontos, né, sobre diferencial. E aí me fez lembrar aqui de quando você começou. Olha só, quando você começou, né? Que diferencial? Porque em muitos momentos o preço ele vai ser um diferencial. Depois que a gente consegue crescer e se desenvolver, a gente vai tendo outros diferenciais. Mas naquele momento, qual o diferencial que você tinha? Como você olhava o mercado? Porque eu quero que quem está nos assistindo faça analogia para o seu próprio negócio. Porque quem está começando, que ainda não construiu uma autoridade, o produto não é conhecido, né? O próprio trabalho, a pessoa acaba entrando muito pela linha de preço, de conquistar pelo menor preço. Exato. Na minha visão, não é necessário. Mesmo você não tendo um trabalho ainda solidificado, mesmo não sendo
tão conhecido, é possível sim construir uma proposta de valor para que você consiga apresentar para o seu cliente, ele consiga enxergar o que ele vai ganhar com aquilo. Mas voltando lá, que diferencial que você naquele momento era preço ou tinha mais alguma coisa ali que você tentava, se eu sou pequeno, eu tenho que compensar de alguma forma? Cara, assim, todo início a gente pensa no preço. Eu entrei por um viés chamado de relacionamento. Então, o que acontece? Eu conseguia entrar na casa do cliente de forma literal mesmo. Eu entrava na casa do cliente, sentava, tomava um café e outra coisa. Eu demonstrava confiança, sabe? E confiança no falar, no estudar sobre o assunto. Então, quando o cliente ele questionava, me digo, mas a empresa é nova. Sim, a empresa é nova, mas está aqui os meus requisitos, está aqui o meu currículo, está aqui a forma que eu estou trabalhando, está aqui a forma onde eu quero chegar. Então, eu usava um termo bem interessante que eu falava o seguinte, olha, você tá fazendo um projeto comigo, certo? Mas você tem que entender que vai ser um casamento, porque é um projeto que dura, no mínimo, 25 anos. Então, você tem que ter essa questão de ter essa autoridade, mesmo sendo pequeno, mas você mostrar para o seu cliente que quando ele precisar de você, você vai estar ali. Então, independente do tamanho, do seu tamanho, você começa isso com relacionamento. Eu falo como aconteceu comigo, porque se eu não tinha estrutura, eu lembro que quando eu iniciei, eu era o cara que eu ia vender, então eu vestia a roupa de vendedor. Na hora de fazer o projeto, eu sentava no computador, eu que projetava. E na hora de instalar, eu tinha 2 assistentes. Inclusive, um assistente está comigo até hoje, que é meu gerente de pós-venda. A gente subia no telhado, eu subia no telhado. Então eu meio que me fantasiava de técnico. Então eu subia no telhado para poder instalar os seus equipamentos. Tanto que o cliente, mas você também instala? Eu falei, também instalo. Por quê? Porque eu queria mostrar para o cliente, eu também queria aprender todo o processo. Então um bom vendedor, ele conhece de todo o processo. Desde a venda, certo? Até o final, até a entrega do produto, entendeu? E aí o meu diferencial é isso. Eu chegava para o cliente e mostrava essa capacidade que a gente tinha e essa questão de mostrar para ele o quanto que era um projeto, no meu caso, que era um projeto de alto valor, não só de preço, mas questão de tempo, de durabilidade, eu mostrava para ele, olha, eu vou ficar contigo no mínimo 25 anos. Então, um casamento. Muito bom. Entendeu? Então, foi o que eu fazia. Você, vamos dizer assim, meio que vendeu um benefício, na verdade não é um benefício, mas você vendeu uma percepção de valor para ele muito clara, indo para o lado do relacionamento como diferencial. Exato. Fantástico, porque muitas pessoas que estão nos assistindo passam por essa situação. Mas eu ainda sou pequeno e ainda tem um caso que às vezes a pessoa ela é até grande, mas ela tem muita dificuldade de vender. E, por exemplo, você é um cara que é um dono de uma empresa que vende. Sim. Que eu vejo diariamente, por exemplo, o gestor de processo que tem consultoria de processo e não sabe vender. Um dono de uma contabilidade, a contabilidade até sólida, mas que poderia ser o dobro se soubesse vender. Nós chegamos, por exemplo, muitas vezes também em uma clínica, a clínica não sabe vender, porque o empresário, quando ele cresce, o empreendedor, esse autônomo também, quando ele cresce, ele domina muito bem o produto dele. Mas ele não domina sobre vendas. No seu caso, você já veio de vendas. Exato. E a partir depois disso foi dominar o produto. E aí o que eu percebo é isso, esse profissional ele não domina de vendas. Só que aí quando você vai empresariar, você é exposto a uma série de conhecimentos que são necessários para o seu crescimento. Então você é exposto para saber lidar com contabilidade, noções de contabilidade, noções da área financeira, noções de gestão de pessoas, marketing. Imagina só, hoje em dia o médico precisa saber de marketing. Exato. O dono da contabilidade precisa saber de marketing. Na verdade, hoje em dia esse profissional tem que ser extremamente versátil, porque ele tem que ter um conhecimento de um pouquinho de cada. Mas se você fosse listar de todos esses conhecimentos necessários para se desenvolver, qual deles você não abriria mão de jeito nenhum? Cara, vou lhe falar. Conhecimento, para minha área, conhecimento técnico. Porque assim, com conhecimento técnico, você consegue ter... Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que nós temos repertório. Então, por ter repertório, o que acontece? Eu preciso primeiro conhecer do meu produto, para a partir daí eu começar a criar argumentos para eu começar a oferecer. Então, assim, eu conhecendo o meu produto, eu começo a criar repertórios para poder identificar a necessidade daquele cliente e a partir daí eu me adequar à forma dele, entendeu? Mas é um conhecimento técnico ligado ao entendimento do cliente para o processo de vendas. Exatamente. Então, ou seja, você não consegue sozinho, não. Porque, assim, eu lembro que logo quando eu iniciei, eu tinha vendedores que eram extremamente técnicos. Ele não conseguia vender.
porque o cliente ele não conseguia entender a forma de ser passado aquilo ali. Então, se você conseguir pegar o conhecimento técnico e conseguir abordar isso na forma do cliente de conhecer, de você conseguir apresentar aquele produto, aquela situação, cara, você vai dar show. Eu falo assim, eu trabalhei muito tempo na Fiat, com veículo, vendendo veículo. Sempre fui apaixonado por carro, tá? E eu era uma das pessoas que tinha o maior conhecimento técnico como vendedor. E as pessoas perguntavam, como é que você vende? Porque eu não sei falar sobre, na época assim, eu não sabia falar sobre airbag, eu não sabia falar sobre o ABS, que foi na época que lançou todos os veículos com ABS. Então, o que é que eu fiz? Eu fui estudar a forma técnica dele e a partir daí eu comecei a criar argumentos para que o meu cliente ele entendesse, mas não de uma forma tão técnica. Eu não vou chegar para o cliente e vou falar assim, como é que eu vou falar para o meu cliente que é um painel fotovoltaico de célula de não sei o quê? O cliente ele não quer saber. O que o cliente quer saber, no final das contas, é quanto ele vai economizar na conta de energia, se aquele produto, se o painel vai durar a vida toda, se não vai dar problema, quanto ele vai economizar na conta e o que ele pode fazer com esse dinheiro. Exatamente. É a venda de transformação que a gente chama. A gente vende a transformação, inclusive lá na EDO, quando a gente fez o trabalho lá, a gente trouxe esse conceito, que é substituir a venda de produto, porque quando a gente coloca o produto no eixo, a gente compromete, é mais difícil você agregar valor, para uma venda de transformação, onde o produto ele vem na reta final para justificar. Porque, de fato, você também já falou, o cliente ele quer saber que ele vai economizar R$1.000 da conta, que ele não vai ter problema com o painel, mas que esses R$1.000 ele vai poder contribuir com a parcela do carro dele, Exatamente. Que ele vai poder contribuir com a faculdade do filho dele, que ele vai usar na fazenda dele. E aí eu percebo que lá, os seus melhores vendedores, eles sabem detectar isso muito bem. Eles entendem esse cliente, qual é o contexto de vida dele, porque não é só a economia de energia. A gente precisa entender, a economia de energia é a solução. Exato. A transformação é o que essa solução gera para mim. Perfeito. O que essa solução gera na minha vida de mudança? O que eu colho com isso? E seus bons vendedores, que inclusive foi promovido agora, ele não virou gerente. Exatamente. Ele é saber detectar essa necessidade, esse problema que ele tem, caminhar pela solução, mas sobretudo focar na transformação. Com certeza, a venda é uma transformação. Eu sempre uso isso. Eu falo, cara, eu lembro que na época de faculdade, era a resenha da sala era o seguinte, Edmar sempre quando vai apresentar um trabalho, sempre quer vender o trabalho. Eu falo, sim, porque a gente tem que vender. Como você falou, um médico, ele precisa entender de marketing, ele precisa vender hoje o próprio produto, que é ele mesmo. Um advogado, ele precisa vender. Entendeu? Ele precisa criar números. E aí eu vejo que a venda é uma transformação. É você ter uma solução para aquele problema, sabe? É você solucionar o problema do teu cliente. Independente da área que seja. A gente está falando aqui sobre energia solar, mas eu já vendi carro, sabe? Eu já vendi outras coisas. Já vendi colchão. Eu já vendi perfume importado. Então quando você fala, mas como é que você vendeu perfume importado? Eu falei, gente, eu fui estudar sobre fragrância. Eu fui estudar sobre qual era mais doce, mais adocicada, mais amadeirada, sabe? Qual era a diferença do El do perfume, sabe? Quem aprende a vender, quem aprende a vender literalmente vende qualquer coisa. Porque quando você entende o princípio da venda, você vende qualquer coisa. Porque a primeira coisa que você vai fazer é entender. Claro, tem que entender tecnicamente para você poder linkar a necessidade do cliente. A grande vantagem de entender muito bem tecnicamente não é despejar, que eu falo, é vomitar os benefícios que o produto tem ou a tecnicidade do produto. Perfeito. É você apresentar exatamente aquilo que você detectou em relação à necessidade do cliente ou os problemas que ele quer resolver, ou a transformação que ele pode obter. Porque muitas vezes o cliente ele tem 10 situações ali que ele precisa resolver que pode ser impactante para ele. Só que você tem 20 benefícios, ou 20 soluções, ou 20 questões técnicas. Não adianta você apresentar tudo. Você precisa apresentar exatamente aquilo que casa. Vou até aproveitar que a nossa fala de um gancho bem interessante, que é... Só que muitas vezes a gente tem um benefício que ele é muito bom, ele é um diferencial muito grande em relação à concorrência e o cliente ele não percebe isso, ele não dá valor. E aí nós temos que plantar a dor. A gente tem que plantar a dor. Por exemplo, quantas pessoas se questionam de fato sobre, por exemplo, aqui plantar a dor no setor de energia solar, que é quando empresas pequenas, no caso que não tem uma responsabilidade, quantas empresas fecharam aqui na cidade, em Vitória da Conquista, que é onde nós estamos no momento, que fecharam e deixaram os clientes sem o produto, porque comprou barato na época. Só que se a gente não planta essa dor, porque quem está comprando pelo preço não tem percepção dos problemas que pode ter. Cabe a gente que está vendendo plantar a dor. Exato. Mas até que ponto você já parou para refletir? Até que ponto uma empresa que vende tão mais barato tem realmente as condições, o suporte de poder estar com você por mais de 20 anos junto com esse produto? É verdade. Né?
E você vendeu ali, quando você citou lá atrás que você vendeu o relacionamento. Olha, é um casamento, nós vamos estar 25 anos. Então, se esse cliente ali, se ele não tem a dor, você plantou, que ele parou para pensar, realmente, vou ficar 25 anos, eu preciso ter uma pessoa comigo que eu possa confiar, que não seja só uma empresa que está instalando um produto. Verdade. E eu vejo muito isso. Hoje as pessoas, elas não são todas, mas a maioria ela perde a percepção de valor. Porque a pessoa usa o valor diferente do preço. O valor não é o dinheiro, certo? Valor que a gente pode agregar em tudo. Entendeu? Então é exatamente isso. Acontece muito de a gente chegar para o cliente e passar tudo isso, tá? E o cliente mesmo assim só querer preço. E aí você fala assim, cara, eu já deixei de vender. E como você... Ótimo. Aí o cliente só quer preço. Aí vamos mostrar para as nossas máquinas aqui que estão nos acompanhando, como numa situação onde o cliente já entra no processo de vendas, já falando, eu só quero saber o preço, eu só quero o orçamento. Como é que você tem lidado, como é que você lida com isso? Como é que você orienta a sua equipe? Olha, hoje a nossa equipe ela faz da seguinte maneira. Cliente que ele entra em contato com a gente que só quer preço, ele vai receber só preço. Então a gente tem uma chamada de pré-orçamento, onde a gente fala, tá, a gente não vamos marcar para a gente fazer uma apresentação da nossa proposta, que é obrigatório na nossa empresa. O cliente, a gente não manda só uma proposta, a gente apresenta uma proposta. Foi algo que a gente implantou lá. Porque antes enviava, né? Antes a gente enviava a proposta. Tanto que, não vou falar os números, mas me assustou quando você me apresentou aqueles números. E eu falei assim, caramba, eu percebi. Da quantidade de orçamentos. Exato, da quantidade de orçamento para a quantidade de fechamentos. Então, eu percebi o seguinte... Quando o cliente ele só vem atrás de preço, ele não está querendo questionar a tua idoneidade, a tua estrutura, todo um back-office que a gente tem por trás, sabe, do nosso vendedor, com estrutura de pós-venda, uma equipe própria, sabe, um setor de engenharia próprio. Então, assim, ele não quer saber isso. Ele quer realmente só preço. Por quê? Porque ele não vê valor num produto que vai durar 25 anos, 30 anos, certo? Então, a gente faz o quê? A gente trata da mesma forma. A gente tenta, primeiro, é obrigatório você tentar demonstrar o valor, tentar, mas se o cliente ele fala assim, não, só quero o preço, a gente manda somente o preço. Por que a gente fez isso? Porque eu explico para meus vendedores que é o seguinte, isso é para todo mundo ouvir, tá? Próximo. Não perder tempo. Porque, por que isso? Porque às vezes a gente está perdendo... Por que eu falo que a gente perde tempo com o cliente que ele só quer ver preço? Porque ele não está valorizando todo um trabalho que é feito, entendeu? E isso serve para quem é pequeno e para quem é grande. Por quê? Hoje eu peguei uma situação de um concorrente onde o concorrente colocou um preço que não existe, entendeu? Que era um preço que ele pagaria para trabalhar pelo projeto que foi montado. Eu consegui mostrar para a nossa cliente que isso eu estava acompanhando o nosso gerente e aí eu consegui mostrar para ela que aquele preço não estava condizente com o que o mercado atua. Agora essa cliente é uma cliente importante, você pode me falar por alto assim, ela é relevante, porque muitas vezes a empresa ela derruba o preço, vai para custo, porque ela acredita que é importante ter um relacionamento com aquele cliente. Não, nesse caso específico foi erro de projeto. Entendeu? Foi um erro de projeto, por quê? Porque acontece que a pessoa só focou no preço. E pelo fato da cliente ser uma cliente muito importante, a ponto de ela entender sobre investimentos, sobre taxa de retorno. Então, é um tipo de conversa que eu não poderia de jeito nenhum passar somente o preço. Então, eu fiz questão de trazer ela para a nossa empresa, para a nossa sede, fomos para a sala de reuniões, apresentei como era realmente um projeto, tal. Ela parou e falou, meu Deus, quase que eu caí na cilada. Né? Ela falou, quase que eu caí na cilada. Por quê? Porque o que foi passado para ela, que seria uma coisa simples, fácil e rápida e que ela não se preocupasse, sabe? E já eu sou o contrário, eu sou muito sincero a ponto de falar assim, olha, não é bem assim. Vamos aproveitar aqui e falar sobre a questão, eu lembro quando eu entrei na DO, que a gente foi fazer, lá a gente fez assessoria comercial completa. Inclusive, a gente tratou na reta final até da expansão da EDO no interior da Bahia, mas na parte de processo de vendas, eu lembro que eu entrei e aí a proposta era mandada em PDF. Eu falava assim, mas a gente não vende sapato. Porque até sapato, as pessoas vão às vezes na loja experimentar. Exatamente. Apesar de comprar no e-commerce sem ver, mas muitos vão na loja para experimentar. Então eu falava assim, a gente não vende sapato aqui para poder mandar um PDF. Porque a gente está vendendo o quê? Se eu mando um PDF, eu estou vendendo o quê? O PDF? Se eu mando um PDF com preço, eu estou vendendo o quê? O preço? Então passa muito longe de eu conseguir realmente tangibilizar
o valor do meu produto para o cliente. Aí eu lembro que a gente construiu um processo de vendas que permitia a gente transicionar o atendimento online para a apresentação de uma proposta. Fosse por uma ligação, fosse por uma visita ou fosse por uma chamada, uma videochamada. Então a gente criou um processo lá para fazer esse transicionamento, que é muito difícil, uma das coisas mais difíceis que tem, quando você tem que transicionar o seu cliente de um meio que ele está para outro, ou seja, ele está no WhatsApp, eu tenho que conduzi-lo para uma videochamada, ou então eu tenho que conduzi-lo para uma visita presencial. Só que é óbvio, quando eu estou frente a frente com um cliente, eu tenho condição de poder mostrar o meu valor para ele. O nível de conversão, quando você apresenta uma proposta pessoalmente, chega a 86%. E aí, só que a questão da insegurança, o que leva você hoje, você que está me ouvindo aí, o que te leva a mandar PDFs para o cliente? Sabe o que é? Insegurança, medo de não vender. Você quer assegurar, assim, aí você busca o maior número de leads possível, a maior entrada de clientes possível, e no volume de entrega de preço ali, de PDFs, você tentar tirar uma conversão de vendas. Só que nisso, você enche o seu funil, que é um ponto que eu quero trazer aqui, você enche o seu funil literalmente de lixo, que você tem muitos leads ali que não estão qualificados. Inclusive é o que eu falo, uma das primeiras coisas que a gente faz na assessoria é limpar o funil do cliente. Porque você tem vários clientes bons, clientes que vão comprar, clientes que vão pagar bem, só que o seu vendedor está atendendo, aí é o cliente bom e o dobro disso de clientes que estão ali enchendo o seu funil, comprometendo a venda boa. Porque não tem como um vendedor atender lá 20 leads, por exemplo, e você tem 3, 4 bons, o vendedor muitas vezes conseguir, dentro de uma qualificação, ou dentro de um tagueamento, né, de CRM, conseguir uma identificação tão clara. Então você que está assistindo, mais do que quantidade, a não ser que você tenha o seu produto seja muito barato, que aí a quantidade, você vende tickets de 100, 150 reais, não tem problema. Agora a gente está falando de painéis de energia solar que vão de 15 mil, 20 mil, 50 mil reais. Então não dá para a gente encher de lixo o nosso funil comprometendo a boa venda. Com certeza. E aí entra no conceito do iceberg, né? Porque a gente olha as vendas lá, a gente acha que as vendas estão boas, só que as vendas estão no topo do iceberg. Muitas vezes o que a gente perde de vendas é a base do iceberg, é um valor gigantesco. Quando a gente levanta os números, só para citar um exemplo aqui, nós estamos falando, eu já peguei empresas que tinham 18 milhões de reais de orçamento e vendiam 1 milhão, 1,5 milhão. E então a gente entra com um processo fortíssimo de qualificação, desde o processo de marketing, né, para poder trazer um lead mais qualificado, alinhado, os processos com SDR, que vão também passar por uma qualificação e assim por diante. Então você lá fez esse trabalho, né, de dizer, porque assim, ó, vamos aqui, não há, entenda, não há como, quero afirmar aqui, não há como eu achar que eu vou conseguir gerar valor para todo mundo. Ah, mas porque quem escutou aqui, Edmar falou assim, eu dou tchau. Pode ser que você tenha pensado, mas como assim Edmar disse que deu tchau? Como assim Edmar deu tchau? Então ele não qualificou direito? Meus amigos, vamos entender, minhas máquinas, melhor dizendo, tem lead que vai entrar que não tem qualificação para comprar o seu produto. Sim. Então para realmente de gastar energia, então você precisa desenhar, o que eu falo que é o ICP. Qual é o ICP, o perfil de cliente ideal? Ou os ICPs para os quais eu vendo, para poder, a sua equipe precisa saber disso, porque é o seguinte, imagina só, o vendedor ele não tem na mão dele, mas para qual lead eu não vendo, qual lead que eu dou perda, qual cliente que chegando até aqui, se não avançar eu desisto. Esses processos precisam estar claros, senão também o vendedor vai avançando com todo mundo ou dá perda em leads que não, que poderiam ter potencial. Não, com certeza, e é engraçado porque quando a gente fez essa implementação lá, a gente conseguiu identificar na hora, até os próprios vendedores que eles estavam acostumados a ficar mandando proposta, sem fazer uma qualificação. Quando a gente começa a qualificar os leads e a gente consegue ver realmente que... porque às vezes soa mal quando você fala assim, tchau, próximo. Mas é exatamente isso. Porque quando você perde muito tempo, e tempo é dinheiro, no nosso ramo, no nosso de comércio, venda, quem é vendedor, ouçam isso. Tempo é dinheiro. Então, quando você fica muito tempo em uma venda que você não consegue gerar valor, não consegue apresentar proposta, não consegue nada, e o cara está te pedindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orçamentos, e você fala, pelo amor de Deus, espera aí, tem alguma coisa errada. Então, quando a gente aplica os processos que foram determinados, aplicando o SDR, treinando os vendedores, mostrando para eles a forma correta de você fazer, o que é que acontece? Os números por si só, mais que dobraram. E aí é um processo. E aí entra um outro gargalo, nossa empresa. A maioria das empresas tem um sério problema de focar em vender, e esquece que por trás tem um back-office, tem um pós-venda, tem uma equipe técnica, entendeu? E aí é onde, falou no nosso processo, para fazer entrega de qualidade. Para fazer entrega de qualidade, para que os prazos não extrapolem, sabe? Então,
é todo um processo que você tem que ter um processo de vendas até pós-venda. Mas dentro de cada processo, você tem que estar com os indicadores, mostrando os detalhes de quantos leads chegam, quantas prospecções foram feitas, quantas propostas foram feitas, quantas propostas foram apresentadas. Se você não conhecer o número da tua empresa, independente se ela for uma empresa pequena ou uma empresa grande, primeiro passo é conhecer os números da tua empresa. Porque eu já fui assim, eu não conhecia os números da minha empresa, a ponto de chegar no final do ano e falar assim, caramba, eu vendi pra caramba. E quando você olha assim, você fala, nossa senhora, olha o que eu deixei na mesa. Entende? Então, às vezes, conhecendo os números, você consegue você consegue ter estratégias, né, traçar estratégias para quê? Para ir melhorar mais ainda aqueles números. Por quê? Qual é a empresa que mais vende? É aquela que mais prospecta? É aquela que mais apresenta orçamento? Entendeu? É aquela que mais qualifica os seus clientes. Então ela começa a vender com mais qualidade e ela gera uma coisa que é no final do mês, que é o EBITDA, que é o lucro. Muito bom, muito bom. Vendas. Então, Edmar traz aqui uma visão interessante, né? Edmar, estamos chegando na reta final aqui. Eu quero abordar 2 assuntos com você para poder a gente encerrar. A conversa está ótima, acho que poderia ir. Deixar, a gente vai. Poderia ir mais pelo menos meia hora, quase 1 hora a mais aí. Mas quero perguntar para você o seguinte: vendas, como eu estava dizendo, vendas não é só parte técnica. Nós temos que gerir os indicadores. Então, todo bom vendedor ele tem indicadores. Se a empresa não dá indicadores, ele tem os próprios indicadores dele. Diz a origem do lead que ele recebe, do cliente que ele recebe na indicação, prospecção, Instagram, etc. Quanto que ele converte em cada etapa, quanto que ele apresentou de proposta, quanto que realmente marcou ali para uma reunião presencial, o vídeo. Ele tem todos os dados. Por exemplo, quando eu atuei com vendas, eu vendo hoje. Meu principal trabalho é vender, porque alguém só compra assessoria se eu vender. Exato. Mas em vendas, eu sempre trabalhava muito forte em cima de indicadores para poder potencializar a venda naquela linha de indicadores que estava mais forte. Mas eu quero o seguinte, saber de você. Eu soube que você está implantando inteligência artificial. É um tema que todo mundo, onde assim, eu acho que você abrir o banheiro, tem alguém saindo para falar de inteligência artificial. Se você tomar um café, sai alguém do café. É incrível, né? Parece que todo mundo agora descobriu inteligência artificial. Nossa, então ficou bonito de se falar. Mas na prática, eu sei que tem muitos desafios, mas você já está orçando aí projetos para inteligência artificial na empresa, né? Correto. É porque eu sou do tipo que a inteligência artificial ela não vai substituir o homem, mas ela vai ser uma ferramenta de ajuda para que a gente consiga melhorar mais ainda os números. Porque você imagina, uma inteligência artificial onde aquele cliente ele precisa de uma resposta, às vezes ele está de madrugada, está numa situação no trânsito, e aí ele manda uma mensagem para a empresa vai responder no outro dia. A inteligência artificial ela vai trabalhar a nosso favor. Ela não vai ser... Quando eu fiz a reunião com a minha equipe, eu falei, olha, a inteligência artificial aqui, ela não vem para tomar emprego de ninguém, tá? Ela vem para ser o nosso assessor. Ainda brinquei com a minha SDR, eu falei, olha, não se preocupe, ela vai ser sua assessora. Então ela vai trabalhar em conjunto e vai fazer com que teus números melhorem mais ainda. Ela chega, você sente que a pessoa vai, ufa. Porque assim, a ideia não é substituir o ser humano, mas que que a inteligência artificial ela vai te dar celeridade nos processos e ela vai te dar uma coisa que eu achei bem interessante, que é uma percepção do cliente que ele está sendo atendido a hora que for. Ou Sim. seja, que a empresa ela está presente na vida dele para tirar qualquer dúvida, qualquer situação, no momento que for, sabe? Então, hoje a gente está nesse processo de implantação, pensando em melhorar ainda mais os processos, entendeu? Eu brinco que se você não tem um processo bem definido, a máquina estratégica, ela entra fazendo esse processo... Deixa eu até aproveitar, então. Porque a última pergunta é essa, né? O que é que a máquina estratégica mudou lá para você? O que é que trouxe? O que você poderia falar aí para quem está nos assistindo? Cara, olha, a máquina estratégica, falando para você, ela foi um divisor de águas da nossa empresa, porque o que é que aconteceu? Existe uma EDO antes da máquina estratégica e após. O que é que aconteceu? A gente conseguiu ver os números da empresa. Porque às vezes a gente vê, mas não enxerga. Entendeu? Eu consegui enxergar. É mais fácil. Eu consegui enxergar os números e ver a potência que a gente tinha e que estava parado. Tá? E aí, engraçado é que todo o processo que a máquina estratégica ela montou dentro da nossa empresa, eu consegui levar para inteligência artificial, eu consegui levar para vendas, eu consegui levar para pós-venda, eu consegui levar para a equipe técnica. Por quê? Porque ele conseguiu me dar o que eu falo de repertório para poder eu sentar com a minha equipe e falar assim, olha,
vamos seguir um plano, vamos seguir por esse processo. Olha, esse processo é fácil, esse processo não, esse processo acaba perdendo muito tempo, sabe? Então, assim, a máquina estratégica ela veio exatamente para somar com a empresa e fazer a gente multiplicar. Tanto que, quando a máquina estratégica ela entrou na nossa empresa, a gente só tinha uma empresa com 12 funcionários. Hoje nós temos 4 empresas com 30 pessoas trabalhando e aí estamos nessa crescente, agora abrindo novos horizontes, nós entramos forte agora na parte de carregamento elétrico e usinas de investimento, onde a gente consegue agregar. Tudo isso veio de uma base plantada lá 2 anos atrás com a máquina estratégica e eu só tenho a agradecer, porque foi um divisor de águas para a nossa empresa. Mas, como eu disse, você tem um potencial. Trabalhar com você fica fácil. É igual trabalhar com... Imagina se trabalhar com um Ronaldo aí, fenômeno ali no ataque, e fica bom poder tocar a bola. Eu sou meio de campo, por exemplo, toca a bola, o cara chuta é gol, então fica fácil. Edmar, quem quer saber um pouco mais sobre a EDO, ou mesmo quem está nos assistindo e precisa de um painel, de uma usina, como é que faz para achar a EDO e também passar o seu Instagram para quem quiser e seguir você também. Claro, olha, EDO, hoje a gente está na internet, é o www.edoengenharia.com.br, que é o nosso site, lá também você pode preencher, ele vai ser direcionado para o nosso time de vendas. Tem um WhatsApp, que é o WhatsApp da empresa, onde se você tiver qualquer dúvida, quiser mais informações, pode agendar com o nosso time de especialistas, que eles vão estar te auxiliando sobre como melhorar a tua renda, sabe? Porque eu falo que a economia gera renda. Eu sempre uso esse argumento para o meu cliente. Se você vai economizar R$1.000 por mês de conta, com R$12.000 não dá para fazer uma viagem bacana, sabe? Não. Então você consegue ter conforto, você consegue ter essas coisas. Então é o que a gente tá trazendo para isso. E o arroba da EDO é @EDOengenharia, _ energia. Tem também mais uma empresa do grupo que é @LocExpress, Vitória da Conquista, que é a nossa unidade aqui, que é equipamentos para obra, também faz parte do grupo. E o meu é Edmar Oliveira, _Eng, que é esse... estou à disposição, né? E sempre falando de esporte, falando de música, falando de vida, é isso mesmo. Quem conhecer, tenho certeza que as pessoas vão te seguir, Edmar é um atleta, né? Ele leva essa performance de atleta para dentro da empresa, mas isso é um assunto que a gente pode abordar em outro momento. Então, nós chegamos aqui ao fim de mais um podcast do Vendo Logo Existo, aquele podcast para quem é apaixonado por vendas e sabe que vendas transforma os negócios e literalmente transforma a vida e o mundo. Meu parceiro, muito bom estarmos juntos aí mais uma vez. Sucesso, viu? Com certeza. Obrigado mais uma vez.